Como classificar e ordenar documentos de arquivos? Janice Gonçalves. Apresentação. A instalação dos arquivos no estado de São Paulo em um prédio próprio na Rua de Voluntário da Pátria, 596, Santana, capital, com as dependências apropriadas para abrigar o seu rico acervo pessoal, técnico e número suficiente para o desenvolvimento das suas atividades, permitiram-lhe assumir uma feição muito mais dinâmica, pensando em assumir um papel de relevo que lhe cabe historicamente na administração pública e entre outras convergências congêneres. Essa nova fase de instituição manifesta-se, entre outros aspectos, pela ampliação da gama de serviços prestados na área cultural, dentre as quais destacam-se as publicações sistemáticas e instrumentos de pesquisa, de manuais técnicos que auxiliam o processo de formação e aperfeiçoação dos profissionais da área de arquivo. O Arquivo do Estado tem validado para o trabalho de valorizar parcerias, cabendo em especial um relevo mantido com as imprensas oficiais do Estado. Associações Arquivísticas Brasileiras, AA, e o Núcleo Regional de São Paulo. A primeira delas possibilitando o desenvolvimento externo do programa de publicações, 23 previstos apenas para este ano, e a segunda o resultado para a assessoria permanente, tanto na formação como informal na área arquivística. E eis que a AB São Paulo congrega especialistas de renome internacional neste campo de atuação. A presente publicação, pois, o resultado do esforço do conjunto das três instituições, entrega um projeto Como Fazer, elaborado pela Comissão de Curso AAPS, ordenado no próprio nome que indica aspectos práticos do dia a dia profissional da área para esse projeto que prevê uma série de outras publicações, sempre de autoria dos professores com larga experiência de organização de arquivos. Introdução. O projeto Como Fazer compreende uma série de oficinas de trabalhos que abordam um tema específico de profundidade, tanto em seu aspecto teórico quanto metodológico operacional, capacitando o aluno a planejar e realizar atividades inerentes ao aspecto da atividade do foco, visando aperfeiçoamento técnico profissional, já que ele atua na área que possui no mínimo um nível médio completo e tem como complemento arquivístico básico e com uma das suas marcas e características para a oficina de elaboração de manual de responsabilidade do professor Janine Gonçalves, autora, como classificar e ordenar documentos de arquivo, é mestre social na Universidade de São Paulo, especializada em arquivos públicos e atualmente é superintendente da função pró-moderna da Inatuba, Comissão de Cursos de AAB São Paulo. Classificação e ordenação de documentos. Tema: o manual. O presente manual aborda privilegiadamente dois procedimentos técnicos arquivísticos fundamentais. É importante classificar. A ordenação e as reflexões aqui contidas são: como esperar um produto tanto como a bibliografia na área da arquivística, ou um convívio profissional na área da experiência com o processamento técnico de documentos de arquivos. Daí ao decorrer as posições assumidas no manual em relação a diversas questões abordadas que sejam em muitos aspectos amplamente compartilhadas no que são outros, enquanto em que os outros não. A questão as questões tratadas são integradas ao tecido de debates arquivísticos, tanto sujeitados para o questionamento de maior ou menor profundidade. Entretanto, as divergências mais significantes estão indicadas, mas considerando o próprio perfil de um manual e não objeto de longas explanações, apenas pontuando o texto, sugerindo ao leitor que pausar reflexão para que ele martirize, repense e reelabore argumentos que apresenta assim
e procure fazer com o manual de uma forma breve, compactada e com premissa da vocação, reunindo as inovações, apresentações, discussões técnicas essenciais sobre o tema, servindo a fim como ferramenta de trabalho profissional de uma área arquivística, sem confusão, porém com o mero arrolamento de regras e estáticas. Classificação da ordenação na primeira aproximação. Tanto a classificação quanto a ordenação estão de serviço da organização do documento, ponto de vista de arquivístico que convém ambas que estejam articuladas, que sejam organizadas e possam consultar o ofício. Classificação ou arranjo. No meio arquivístico brasileiro foi consagrada a distinção de classificação de arranjo, de acordo como tal distinção a classificação correspondia às operações técnicas destinadas a organizar e a documentação do caráter corrente, a partir da análise de funções e atividades do organismo produtor de arquivos. Por ser último arranjo, englobá-la em operações e técnicas destinadas a organizar documentações do caráter permanente. O objetivo da classificação é basicamente visibilidade às funções e atividades do organismo produto de arquivo, deixando as classificações ligações entre os documentos, podendo entender que a classificação, antes de tudo, é a lógica e a partir da análise do organismo produtor de produtos que são criados em categorias de classes genéricas, que dizem respeito às funções e atividades detectadas e estejam configuradas ou não estruturados específicos com o departamento de divisões, etc. Exemplo, uma classe administração de finanças subdividida em quatro outras, o controle do organomérico geral, receita, dispensa, movimentação bancária. Outro exemplo de uma classe de departamento financeiro subdividida em duas, contabilidade e tesouraria. Nas subclasses serão inseridas as séries tipológicas, notas de empenho, comprovante de pagamento ligados a atividades, dispensas controladas na área de contabilidade, extratos bancários, consignações bancárias, registro do diário de caixa de banco, todos ligados com as atividades de controle de movimentação bancária. E a classificação geralmente traduzida no esquema de hierarquia entre classes e subclasses que aparece representada parcialmente. Esse esquema é chamado de plano de classificação. Quanto à ordenação, o seu objetivo é básico: facilitar consultar documentos, pois mesmo que referem a mesma atividade em relação ao mesmo documento, o documento atinge um volume significativo. A adoção do mais critérios para a ordenação e para uma série de documentação a permitir evitar princípios para a localização de um único documento, que seja necessariamente consulta em dezenas de centenas de outros. Procedimentos técnicos de classificação alcança tanto os tipos documentais, identificam-se e articulam-nos entre si, mas considerando sobretudo de forma que as raízes que determinam a sua existência, como e por que foram produzidos, já ordenado aborda tipos documentais, especialmente do ponto de vista de consultas que lhe forem feitas, utilizado em exemplos dados anteriores. Cabe ordenar definir a melhor maneira de dispor financeiras com notas de desempenho numericamente, já os extratos bancários, cronologicamente, todos os demais documentos. É possível classificar sem ordenar? Certamente é possível classificar sem ordenar, mas é considerável, pois a organização dos documentos ficará incompleta. Os documentos organizados através de um plano de classificação que não estiverem ordenados a nenhum critério serão dificilmente manipulados. O acesso lhe será mais difícil. É possível ordenar sem classificar? Grosso modo, no Brasil, a maior parte dos organismos acumuladores e produtores de arquivo
É pouco frequente que a organização de documentos esteja em cargo de um profissional que conheça e aplique o trabalho dos princípios técnicos arquivísticos. Assim, é muito raro encontrar esses organismos de documentos classificados de acordo com as estruturas e funções que os geraram. Mas, como comumente a organização dos documentos de arquivos costuma se resumir a sua organização, pois é, segue serem separados por tipo e espécie, são ordenados cronologicamente, alfabeticamente ou numericamente. No ensino de organizações, não é suficiente informar sobre os veículos de documentação com o seu organismo produtor. A natureza destes veículos fica verdadeiramente clara através do plano de classificação. Assim, é exatamente a sua função complementariedade que a classificação é ordenada, estando aqui considerada de forma conjunta. Se a classificação fica nebulosa, a característica que toma os documentos de arquivos peculiares diferenciados em relação aos demais documentos. A organicidade em um documento de arquivos pode ser plenamente compreendido isoladamente fora dos quadros gerais sem quadrilhas de sua produção, ou de expressa forma, sem estabelecimento de seus vínculos orgânicos. Por consequência, a classificação torna-se condições de compreensão de plena de documentos de arquivos, tanto da perspectiva de quem os organiza como quem os consulta. De outro lado, o acesso bem-sucedido à documentação está associado, entre outros fatores, que a sua localização é rápida e precisa, algo que depende da conveniência da ordenação dos documentos. Busca alcançar uma boa qualidade de técnicas de organização de documentos de arquivos que implica a entender a necessidade da realização de conjuntá-la, embora não necessariamente simultânea, dos procedimentos de classificação de ordenação, em um plano de classificação do quadro de arranjo, com a decorrência de distinção tradicional de classificação, arranjos e sequências, quadros gerais que expressam e conjugam-se denominados diferentes planos de classificação para documentos de caráter corrente do quadro de arranjo para os documentos de caráter permanente. Ambos, porém, têm a finalidade de traduzir visualmente as relações hierárquicas e orgânicas entre as classes definidas para a organização de documentos. Vale deixar que, no caso da documentação, o caráter permanente da classe ganha nomes específicos dos grupos e subgrupos da série. A classificação e a identificação dos documentos e a análise documental. A necessidade da identificação dos documentos e a importância da análise documental. A identificação dos documentos é um arquivo que a classificação dos documentos de arquivo é o primeiro passo para sua organização e guardar adequadas. Identificação é fundamental que tenhamos como referência os elementos característicos dos arquivos.